Vamos começar hoje o programa falando do Furacão, que entra em campo às 9h30 da noite. Jogo de ida, quartas de final da Copa do Brasil. Direto do Rio de Janeiro, quem tem as informações é a repórter Monique Vilela. E aqui no Rio de Janeiro, Copa do Brasil. Maracanã, 9h30 da noite nesta quarta-feira, o palco da partida entre Flamengo e Atlético, jogo de ida das quartas de final da competição. Bom, o detalhe é o seguinte, aqui na região de Copacabana, local em que a delegação rubro-negra está concentrada, o clima é de tranquilidade, mais uma dor de cabeça para o Felipão, que ontem trabalhou numa possibilidade que eu vou explicar para vocês com relação à formação do time. Isso porque a dor de cabeça dele se trata de não ter um centroavante. Pablo não vem para a partida. O jogador, que até tratou nos últimos dias para ficar 100% à disposição para o jogo, ficou na capital paranaense, nem veio aqui para o Rio de Janeiro, está fora do compromisso contra o time carioca. E diante dessa situação, vou mostrar para vocês como é que fica o Atlético para a partida diante do Flamengo. Sem um centroavante, 3 zagueiros devem iniciar a partida. E aí, Thiago Heleno joga centralizado. Apenas Coelho e Canóbio lá na frente, ao menos é essa a intenção do Felipão. Com essa formação aqui, ó, de Bento, a dupla, o trio de zagueiros, na verdade, não dupla, Nico, Pedro Henrique e Thiago Heleno. Thiago Heleno jogando centralizado, no meio de campo, Hugo Moura, Eric e Davi Terans. E aí, lá na frente, claro, né, além de Kelvin na direita e Abner na esquerda, Canóbio e Coelho. Esse é o Atlético para a partida. Tudo isso porque o Pablo não reúne condições e o Felipão optou por não escalar Rômulo, por exemplo, lá na frente. Claro, é uma alternativa para o jogo e o Felipão deve iniciar assim. Ao menos desenhou e esboçou o treinamento nesse sentido. Lembrando que, claro, né, a escalação a gente vai ter uma horinha antes da partida e o Felipão deve iniciar o jogo contra o Flamengo no Maracanã para tentar neutralizar o Flamengo de Dorival Júnior, de Pedro, de Gabigol, de Arrascaeta, enfim, e de um Maraca lotadaço. Promessa de casa cheia, de grande público, cerca de 70 mil torcedores no estádio. Ao meu fundo, esse visual lindo da praia de Copacabana, orla de Copacabana, local em que o Atlético escolheu para ficar concentrado. E a bola rola nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, nesse jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Detalhe importante, no banco de reservas, Marcelo Cirino à disposição novamente e é uma alternativa para o Felipão ao longo dos 90 minutos. Mas sem Pablo, 3 zagueiros. Há um bom tempo o Atlético não joga com 3 zagueiros, hein? E deve iniciar a partida, sim, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado, Monique Vilela. Que visual, hein? Lá de Copacabana. Monique já acompanhando o Furacão no Rio de Janeiro. É hoje o Furacão em campo contra o Flamengo. Agora eu quero lembrar para você da Gongra Multimarcas, que é a melhor revenda de seminovos do estado do Paraná. Carro com garantia, periciado, é na Gongra Multimarcas. Acesse o site aí para você conferir o estoque. gongra.com.br. São mais de 180 carros no estoque. gongra.com.br. Marcelo Ortiz. E a expectativa aí para o Furacão em campo hoje pela Copa do Brasil, Marcelo? Osmar Antônio, é hoje o dia do primeiro jogo. A decisão são 180 minutos, mas os primeiros 90 podem dizer muito hoje no Maracanã. Os ingressos desde o final de semana todos vendidos. O torcedor do Flamengo vai lotar o estádio. Torcida rubro-negra tem a certeza que o Felipão e os jogadores do Atlético têm a ideia e sabem, têm essa percepção do caráter decisivo e a maneira de jogar como será contra o Flamengo. E é exatamente nesse ponto que eu acredito que o Atlético pode surpreender mesmo fora de casa. Felipão tem o seu time principal, não conta, é verdade, com o Pablo e com o Pedro Rocha. Pedro Rocha na competição, nas competições do mata-mata, onde teria sido utilizado, ele vinha realmente sendo um jogador importante. E o Pablo é um jogador taticamente também muito importante, mas eu não vejo assim grandes problemas, porque o Vitor Roque, naturalmente, que não pode jogar porque a Copa do Brasil ele já atua pela equipe do Cruzeiro, o Orejuela não é titular, também não pode atuar. Mas eu não vejo assim como o Atlético dizer que o Atlético está desfalcado. Tem realmente uma equipe muito forte, há uma condição muito boa e me parece uma condição de que o Atlético vai partir para um resultado positivo. Que volto a falar, imagino, por ser um mata-mata, que até um empate é importante e pode ser um resultado positivo para o Atlético, para decidir em casa, aqui em Curitiba. Agora, vai que sai com uma vitória do Maracanã e o Atlético já aplicou peças em cima do Flamengo. É um confronto, com toda a certeza, dos que nós teremos na Copa do Brasil, o mais equilibrado. É isso aí, concordo com você, Marcelo Ortiz.